Questão número 10. Considere as seguintes informações. E ele dá lá os elementos de passivo circulante de duas empresas, empresa A e empresa B, 300 e 200 reais. Liquidez corrente da empresa A, 2, da empresa B, 1. Composição do endividamento em percentual. A única diferença do que nós fazemos é que ele multiplicou por 100, que é 60%, ou a mesma coisa que 0,6 da empresa A e da empresa B, 40% ou 0,4, tá? E o grau de endividamento, 250% ou 2,5 da empresa A e da empresa B, 200% ou 2, tá? A única diferença aqui nesses graus de endividamento e composição do endividamento, que essa empresa ela multiplicou, né, por 100 para poder apresentar as informações. Ele dá uma série de afirmações, mas antes disso, a minha sugestão é você transcrever essas informações, desses indicadores, dessas informações que ele apresentou, para a gente poder entender o que está acontecendo no negócio antes de entender se essa alternativa é verdadeira ou é falso, tá? Nesse caso, ele pergunta o que é verdadeiro. Na alternativa A, ele fala o seguinte: maior parte das dívidas da empresa A vence no longo prazo. Como que eu sei responder essa questão, se ela é verdadeira ou não? Pela questão da composição do endividamento, eu consigo confirmar isso. Quando eu olho a composição do endividamento da empresa A, eu vejo que para cada R$1 de dívidas totais, 60 centavos, né, ou para cada R$100, 60 reais, são dívidas de curto prazo. Então eu vejo que da empresa A, ele tem mais um perfil de dívidas de curto prazo, né? Como ele está falando da empresa A, então nós vamos restringir a análise aqui, né? Então olha só o que menciona o item A. Maior parte das dívidas da empresa A vence no longo prazo? Não. Na verdade, a maior parte dos itens da empresa A, das dívidas da empresa A, vence no curto prazo, 60%, conforme demonstra aí o indicador de composição do endividamento, tá certo? Então aqui a alternativa A ela é falsa. A B, a empresa A possui maior montante de recursos de terceiro? Por enquanto, da forma que nós temos aqui, essa informação nós não conseguimos por enquanto ainda concluir, mas eu vou mostrar para vocês como que nós vamos identificar isso. Então vamos deixar a B em stand-by. C, a empresa B apresenta melhor situação de liquidez corrente? Então liquidez corrente, ele está falando que a B possui melhor. Então, o que é a liquidez corrente? A capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos. A empresa A possui 2, é a B1. Significa que a empresa A possui mais capacidade de honrar os compromissos. Liquidez, quanto maior, melhor. Essa empresa B ela tem até solvência, que é igual a 1. No entanto, a empresa A está melhor que ela. Que na empresa B, para cada R$1 de dívidas, ela tem R$1 para honrar seus compromissos no âmbito do curto prazo. Já a empresa A ela tem o dobro, né? Ela tem 2. Ela dobra ali o valor do ativo. Então, como o item C fala que a empresa B possui a melhor situação de liquidez corrente, está errado. Então, eu já posso anular o item A, já posso anular o item C. Vamos para o D. A empresa B apresenta um montante menor de ativo não circulante. Por enquanto, com essas informações, ainda não consigo concluir. Então, assim como a alternativa B, nós vamos deixar em stand-by. E E, a empresa B apresenta o maior patrimônio líquido, já está marcado como correto, mas vamos entender por que essa aqui é correta, mas por essas informações ainda também nós não podemos concluir. Então aqui de cara dessas alternativas eu já consegui eliminar duas, apenas com essas informações. Para conseguir interpretar o restante do exercício, nós precisamos aqui construir um raciocínio lógico, tá? Para entender quais são as informações que eu tenho, né, os outros elementos, uma vez que ele deu o passivo circulante, qual é o passivo não circulante? Qual é o patrimônio líquido? Uma vez que ele deu liquidez, qual é o ativo circulante e não circulante? Para a gente ler as informações desse exercício, extrair o balanço patrimonial de forma completa. A gente pode estar pensando, nossa, Eduardo, mas ele não passou esses índices, ele passou apenas um indicador de liquidez, 2 indicadores de endividamento e informação de passivo circulante. Mas a partir dessas informações nós conseguimos extrair o restante do balanço patrimonial de forma por raciocínio lógico, usando as formas que nós temos, né, de endividamento e de liquidez, que aqui ele faz um mix dos dois, um exercício muito bacana. Para a gente fazer isso, então, para identificar o passivo não circulante, que inclusive é o que o item B pede, né? A empresa A possui maior montante de recursos de terceiro. Para a gente confirmar isso, eu uso a forma de composição de endividamento, que ela fala, composição de endividamento é as dívidas de curto prazo sobre as dívidas totais. Bom, aqui eu tenho a informação de passivo circulante e aqui eu tenho a informação de composição de endividamento. Só não tenho a informação de passivo não circulante. Então, o que eu faço aqui? Eu isolo a variável de passivo não circulante dentro dessa forma da composição do endividamento e chego nessa forma aqui. Eu já deixei isolado para você. Fica à vontade aí, isolar passo a passo as informações, mas aqui eu já deixei ela isolada. Então, para encontrar o passivo não circulante, eu vou pegar as dívidas de curto prazo,
dividir pela composição do endividamento menos as dívidas de curto prazo, né? Então, como que eu faço isso? Aqui, então, eu vou selecionar R$300, que é a célula B18, vou dividir pela composição do endividamento, que é 60%, representado pela célula B20, menos as dívidas de curto prazo, que é 300. Quando eu faço isso, eu acho as dívidas de longo prazo. E fique à vontade em fazer o raciocínio reverso, né? A partir da informação de passivo circulante e não circulante, confirmar se chega nessa composição do endividamento que ele informou. Vocês vão ver que vai dar certo, ok? E eu faço a mesma coisa para a empresa B. Dívidas de curto prazo, dividido pela composição do endividamento, menos as dívidas de curto prazo. Então, eu vejo, se eu somar passivo circulante e não circulante da empresa A, que é 300 mais 200, R$500. Da empresa B, que é 200 mais 300, R$500. Então, eu vejo que nas duas, o capital de terceiro é R$500. Então, olha o que o item B fala. A empresa A possui maior montante de recurso terceiro? Na verdade, não. Elas têm o mesmo montante de recurso, tá? Para a gente pegar o mesmo raciocínio, vamos identificar o valor do patrimônio líquido, que inclusive a gente já consegue responder aquela alternativa aí. Para identificar o valor do patrimônio líquido, eu vou usar a forma de grau de endividamento. Grau de endividamento é o capital de terceiro sobre o capital próprio, ou passivo circulante, mas não circulante, que é a mesma coisa que o capital de terceiro. Isolo a variável de patrimônio líquido, considerando que eu já tenho a informação de grau de endividamento, eu já tenho agora a informação de passivo circulante e o não circulante eu descobri agora há pouco. Então, quando eu isolo essa variável, eu vou ver que patrimônio líquido é o capital de terceiro, que é o circulante mais o não circulante, dividido pelo grau do endividamento. Então, aplicando essa fórmula, eu vou somar com os 300, representado pela célula B18, mais os 200, que é o não circulante, representado pela célula B25, dividido pelo grau de endividamento, que é o 250%, representado pela célula B21. Faço a mesma coisa na empresa B. Não é? Então, eu pego lá dívidas de curto prazo, mais as dívidas de longo prazo, dividido pelo grau do endividamento. Vejo que o patrimônio líquido dá 200 e 250. Então, eu vejo que realmente a empresa B possui um maior valor de patrimônio líquido. Por isso que ela é a alternativa correta. Mesmo assim, eu ainda vou achar o ativo circulante e o não circulante para comprovar e analisar também a alternativa D. Como que eu faço para achar o ativo circulante? A partir da forma de liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, eu isolo a variável de um ativo circulante, que eu não tenho. Passivo circulante foi dado do exercício, liquidez corrente também. Então, para achar o ativo circulante, eu vou fazer liquidez corrente vezes as dívidas de curto prazo. Tá? Então, nessa situação da empresa A, vai ser 300 vezes 2, ou a célula B18 vezes B19. A mesma coisa na empresa B, 200 vezes 1, né? Ou a célula C18 vezes C19. Eu vejo que o ativo circulante, né, na empresa A é 600 e na empresa B ele é 200. Essa informação, de certa forma, não vai me ajudar a responder diretamente a alguma questão. Mas, por meio dela, de forma indireta, nós vamos responder e invalidar a alternativa D, que ele fala sobre os ativos não circulantes. Para isso, eu preciso entender que o total de origens é igual ao total de aplicação. Ou seja, passivo circulante mais o não circulante mais o PL tem que ser igual ao ativo circulante mais o não circulante. Aqui eu já tenho a informação do passivo circulante, do não circulante, do patrimônio líquido e do ativo circulante. Falta só o não circulante. Isolo as variáveis e vejo que na minha fórmula vai ser dívidas de curto prazo mais as dívidas de longo prazo mais patrimônio líquido. Aí eu tenho o total das origens. Menos os bens e direitos de curto prazo, que é os ativos circulantes, ou seja, a diferença que falta, que é essa peça do quebra-cabeça, vai ser o total do meu ativo não circulante. Nesse caso da empresa A vai ser R$100. Faça a mesma coisa na empresa B. Passivo circulante mais o não circulante mais o patrimônio líquido menos o ativo circulante. E vejo que dá 550. E aí eu consigo verificar que na alternativa D, ele fala que a empresa B apresenta um montante menor de ativo não circulante. Na verdade, eu vejo que é ao contrário. Ele apresenta um montante maior. Então, essa questão número 10 é uma questão muito interessante, que envolve os dois indicadores, né, desse módulo relacionado aos indicadores de endividamento, do módulo passado relacionado aos indicadores de liquidez, e envolve também, de certa forma, o conhecimento, né, dessas fórmulas para poder aplicar um raciocínio lógico e conseguir chegar na alternativa correta. Aqui, então, a gente conseguiu destrinchar todas as informações do balanço patrimonial. Eu posso até somar, ver se os investimentos, se as origens de recursos estão batendo, né, com os destinos. Posso refazer os cálculos, né, verificar se a liquidez corrente, verificar se o grau de endividamento estão corretos, para poder realmente ver se o meu raciocínio está aplicado.
Aqui eu coloquei de forma isolada já a variável para facilitar aí para você que está acompanhando, mas fique à vontade em isolar conforme eu mencionei, passo a passo. Está aqui então a nossa resolução, nosso exercício 10, relacionado aos indicadores de endividamento e liquidez. Então a alternativa correta é a alternativa E.